Leia a Bíblia toda em um ano. Hoje é o 56º dia, 56 dias, e nós estamos lendo o livro de Levítico, terceiro livro do início, do Velho Testamento, da Velha Aliança. A gente chama de Pentateuco, o escritor Moisés, e nós estamos vendo que esse livro, Deus está dando toda a instrução para Moisés e o povo, para como adorá-lo dentro do, do tabernáculo. E nós vimos no último dia da leitura, no 55º dia, um pecado de Nadab e Abiú, que são os filhos, os sacerdotes, filhos de Arão. Eles fizeram fogo estranho e o fogo os consumiu. Queria convidar você então a abrir a sua Bíblia para nos acompanhar na leitura de hoje. Levítico capítulo 11, 12 e 13. Nós temos 10 dias para ler esse livro. Já se passaram, se eu não me engano, 3 dias. Acho que esse é o quarto. Nós caminhando aí para metade do livro. E depois voltaremos para o Novo Testamento. Vamos ler o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. Bom, vamos lá? Capítulo 11, versículo 1. A gente vai ver assim mais instruções de Deus ao povo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: deem as seguintes instruções ao povo de Israel. De todos os animais que vivem em terra, esses são os que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal que tenha os cascos divididos em duas partes que rumine, mas se o animal não apresentar essas duas características, não se pode ser consumido. O camelo rumina, mas não tem os cascos divididos, de modo que é impuro para vocês. O coelho silvestre rumina, mas não tem o casco dividido, por isso é impuro. A lebre rumina, mas não tem cascos divididos, de modo que é impura. O porco, embora tenha os cascos divididos, não rumina, e, portanto, também é impuro. Não comerão carnes desses animais, nem tocarão em seu cadáver. São cerimonialmente impuros para vocês. De todos os animais que vivem nas águas, esses são os que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal aquático que tenha barbatanas e escamas, seja de água salgada ou de rios, contudo jamais comerão animais de mar ou de rio que não tenham barbatanas e escama. São detestáveis para vocês. Isso se aplica tanto às criaturas pequenas, como vivem em águas rasas, como todas as criaturas que vivem em águas profundas. Serão sempre detestáveis para vocês. Não comerão a carne delas, nem tocarão em seu cadáver. Qualquer animal aquático que tenha barbatanas e escamas é detestável para vocês. Esses são os animais voadores, que vocês considerarão detestáveis e não comerão: o abutre folveiro, o abutre barbudo, o abutre fusco, o milharifri e todas as espécies de falcão, todas as espécies de corvos, corujas de chifre, corujas do campo, a gaivota de todas as espécies de gaviões, o mocho galego, o cormorão, o corujão, a coruja das torres, coruja dos desertos, o abutre do Egito, a cegonha de todas as espécies de garça, a pupa de morcego. Não comerão insetos alados que rastejam pelo chão, pois são detestáveis para vocês. Contudo, poderão comer insetos alados que andam pelo chão e têm pernas articuladas para saltar.
Os insetos que vocês poderão comer incluem todas as espécies de gafanhotos, gafanhotos migradores, grilos e gafanhotos devoradores. Todos os outros insetos aliados que andam pelo chão são detestáveis para vocês. Por causa dessa criatura, vocês se tornarão cerimonialmente impuros. Quem tocar em seus cadáveres ficará contaminado até o amanhecer. Quem carregar o cadáver delas deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o entardecer. Todo animal com casco dividido de forma desigual ou que não rumina é impuro para vocês. Quem tocar em algum desses animais ficará contaminado. Dentre os quadrúpedes, aqueles que andam sobre as plantas dos pés são impuros. Se alguém tocar no cadáver de algum desses animais, ficará impuro até o entardecer. Se carregar o cadáver deles, deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o entardecer. Esses animais são impuros para vocês. Os animais pequenos que rastejam pelo chão, esses são impuros para vocês. A doninha, o rato e todas as espécies de lagartos grandes, as lagartixas, lagartos pintados, o lagarto comum, o lagarto de areia e o camaleão. Todos esses animais pequenos são impuros para vocês. Se alguém tocar no cadáver de um deles, ficará contaminado ao entardecer. Se um deles morrer e cair sobre algo, tornará impuro esses objetos, seja de madeira, tecido, couro ou pano de saco. Qualquer que seja o seu uso, deverá ser colocado de molho em água e ficará impuro ao entardecer. Depois disso, estará cerimonialmente puro e todas a ser usada novamente. Se um desses animais cair numa vasilha de barro, tudo o que estiver dentro da vasilha ficará contaminado, e a vasilha deverá ser despedaçada. Se a água dessa vasilha cair sobre algum alimento, ele ficará contaminado. Qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará contaminado. Qualquer objeto no qual o cadáver de um desses animais cair ficará contaminado. Se o objeto for um fogão ou um forno de barro, deverá ser destruído, pois está contaminado e deverá ser tratado como tal. Se o cadáver de um desses animais cair numa fonte ou cisterna, a água continuará pura. Quem tocar no cadáver ficará cerimonialmente impuro. Se o cadáver cair sobre sementes a serem plantadas no campo, ainda assim as sementes serão consideradas puras, mas se tiverem sido regadas quando o cadáver cair sobre elas, as sementes serão impuras. Se morrer um animal que vocês têm permissão de comer e alguém tocar no cadáver, ficará impuro até o entardecer. Se alguém comer a carne do animal ou carregar o cadáver, deverá lavar as roupas e ficará impuro até o entardecer. Todos os animais pequenos que rastejam pelo chão são detestáveis e vocês jamais devem comê-los. Isso inclui todos os animais que se rastejam sobre o ventre, bem como os que têm 4 pernas e os que têm muitas patas. Todos os animais que rastejam pelo chão são detestáveis e vocês jamais devem comê-los. Não se contamine com eles, não se tornem cerimonialmente impuros por causa deles, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Consagre-se e sejam santos, pois eu sou santo. Não contamine com nenhum desses animais pequenos que rastejam pelo chão. Eu sou o Senhor, sou aquele que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, pois eu sou o santo. Essas são as instruções acerca dos animais que vivem em terra, dos animais voadores, das criaturas aquáticas e dos animais que rastejam pelo chão. Com essas instruções vocês saberão o que é impuro e o que é puro, os animais que vocês podem comer e os que não podem comer. Então nós vemos aqui a instrução de Deus no capítulo 11 de Levítico, né, os animais que podem ou não ser comido, né, alimentado, que se torna puro ou impuro. Capítulo 12, ele vai continuar nas suas instruções. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel.
de uma mulher, se uma mulher engravidar e der à luz a um filho, ficará cerimonialmente impura por 7 dias, como acontece durante a menstruação. No 8º dia, circundem o menino. Depois de esperar 33 dias, a mulher estará purificada do sangramento do parto. Durante o período de purificação, não deverá tocar em coisa alguma que esteja consagrada. Também não poderá entrar no santuário enquanto não terminar o período de purificação. Se a mulher der à luz a uma filha, ficará cerimonialmente impura por 2 semanas, como acontece durante a menstruação. Depois de esperar 66 dias, estará purificada do sangramento do parto. Quando se completar o tempo de purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, a mulher levará um cordeiro de 1 ano como holocausto e um pombinho ou uma rolinha para oferta pelo pecado. Levará as ofertas ao sacerdote à entrada da tenda do encontro, e o sacerdote as apresentará ao Senhor para fazer expiação pela mulher. Ela voltará a ficar cerimonialmente pura depois do sangramento do parto. Essas são as instruções para as mulheres, para a mulher, depois do nascimento de um filho ou de uma filha. Se a mulher não tiver condições de levar um cordeiro, levará 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um será para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. E o sacerdote o sacrificará para fazer a expiação pela mulher, e ela ficará cerimonialmente pura. Aqui a gente vê até hoje, né, os dias de hoje as pessoas usam, né, a quarentena, né? Então, 7 dias, né, e mais 33 para o homem e para a mulher, né? Se nascer mulher, né, essa eu não sabia. Olha como é bom a gente aprender, né, como que funcionava, né, como era a instrução. Mulheres teriam 2 semanas e depois esperar mais 66 dias, caso nascesse mulher. Capítulo 13. Mais instruções Deus vai dar ao povo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: se alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma descoloração que possa ser sinal de lepra, essa pessoa será levada ao sacerdote, Arão, ou a um dos seus filhos. O sacerdote examinará a região afetada da pele. Se houver ali pelos que ficarão brancos e parecer que o problema é mais profundo que a pele, é lepra, e o sacerdote que examinar a pessoa e a declarar cerimonialmente impura, se contudo a região afetada da pele apresentar apenas uma descoloração branca e a mancha não for mais profunda que a pele, e se os pelos da região não se tornarem brancos, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias, e no 7º dia ele examinará novamente. Se constatar que a região afetada não mudou e o problema não se espalhou pela pele, isolará a pessoa por mais 7 dias. E no 7º dia voltará a examiná-la, e se constatar que a área afetada diminuiu e não se espalhou, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Era apenas uma erupção. A pessoa lavará as suas roupas e ficará pura. Mas, se a erupção vier a se espalhar depois de o sacerdote examinar a pessoa e a declarar pura, ela voltará para ser examinada. Se o sacerdote constatar que a erupção se espalhou, declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois é, de fato, lepra. Quem apresentar algum sinal de lepra irá ao sacerdote para ser examinado. Se o sacerdote encontrar um inchaço branco pela pele, se alguns pelos sobre a mancha tiver ficado brancos e se houver uma ferida aberta na região afetada, é caso crônico de lepra, e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. Nesses casos não será necessário isolar a pessoa. Nesses casos não será necessário isolar a pessoa para avaliá-la, pois é evidente que a pele está contaminada pela doença.
Se a lepra se espalhar por toda a pele da pessoa e cobrir o seu rosto, da cabeça aos pés, o sacerdote examinará a pessoa infectada. Se constatar que a doença cobre todo o corpo, declarará a pessoa cerimonialmente pura. Uma vez que a pele se tornar completamente branca, a pessoa está pura. Mas se apresentar feridas abertas, a pessoa infectada será declarada cerimonialmente impura. O sacerdote fará essa declaração e assim que vir uma ferida aberta, pois esse é o tipo de ferida indicada a presença de lepra. Se contudo as feridas sararem e se tornarem brancas, como o resto da pele, a pessoa voltará ao sacerdote para ser examinada. As regiões afetadas tiverem de fato se tornando brancas, o sacerdote declarará a pessoa serenamente pura. Assim ela estará. Se alguém tiver a pele uma ferida purulenta e ela sarar, mas surgir em seu lugar um inchaço branco ou uma mancha branca avermelhada, a pessoa irá ao sacerdote para ser examinada. Se o sacerdote a examinar e constatar que a mancha é mais profunda que a pele e os seus pelos da região afetada tiverem ficado brancos, o sacerdote declarará a pessoa seriamente impura. A ferida purulenta indica lepra, mas se o sacerdote não encontrar pelos brancos na região afetada e parecer que a mancha não é mais profunda que a pele e diminuiu, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. Se nesse período a mancha ou o inchaço se espalhar na pele, o sacerdote declarará a pessoa serenamente impura, pois é um sinal de lepra. Se, contudo, a região afetada não aumentar nem espalhar, é apenas cicatriz da ferida. E o sacerdote declarará a pessoa serenamente pura. Se alguém sofrer uma queimadura na pele e aparecer na região feridas abertas de cor branca avermelhada ou completamente branca, o sacerdote examinará e se constatar os pelos da região afetada ficaram brancas e se parecer que a mancha é mais profunda que a pele, surgiu lepra na queimadura. E o sacerdote declarará a pessoa serenamente impura, pois sem dúvida é lepra. Mas se não encontrar os pelos brancos na região afetada, e se aparecer que a ferida não é mais profunda que a pele e se tiver diminuído, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, examinará a pessoa novamente, e se o problema tiver sido espalhado na pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois sem dúvida é lepra. Se, contudo, a região afetada não tiver mudado ou se o problema não tiver se espalhando na pele, mas tiver diminuído, é apenas inchaço da queimadura. E o sacerdote declarará a pessoa serenamente pura, pois é apenas uma cicatriz da queimadura. Versículo 29. Se um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote a examinará. Se constatar que a mancha é mais profunda que a pele e tem pelos amarelados e finos, o sacerdote declarará a pessoa serenamente impura. É uma ferida causada por sarna na cabeça ou no queixo. Se o sacerdote examinar a ferida e constatar que não é mais profunda que a pele, mas se não tem pelos escuros, isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a ferida novamente e se constatar que ela não se espalhou e que não há pelos amarelados e que não parece mais profunda que a pele, a pessoa raspará todos os pelos, exceto na região afetada. Em seguida, o sacerdote isolará a pessoa infectada por mais 7 dias. No 7º dia, examinará a ferida novamente. Se ela não tiver espalhada e se não parecer mais profunda que a pele, o sacerdote declarará a pessoa serenamente pura. A pessoa lavará suas roupas e ficará pura. Mas se a ferida de sarna começar a se espalhar depois de a pessoa ter sido declarada serenamente pura, o sacerdote examinará novamente. E se constatar que a ferida se espalhou, não é necessário procurar
Pelos amarelos, a pessoa infectada cerimonialmente impura. Se, contudo, a cor da ferida da sarna não mudar e os pelos voltar a crescer na região afetada, a sarna está curada e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Se o homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele e o sacerdote examinará a região afetada, se constatar que as manchas brancas são opacas, é uma simples erupção de pele e a pessoa está cerimonialmente pura. Se os cabelos de um homem caírem e ele ficar calvo, continua cerimonialmente puro. Se caírem os cabelos da parte da frente da cabeça e ele simplesmente ficou calvo na frente e continua puro. Se uma ferida branca avermelhada aparecer na região calva, no alto ou na parte de trás da cabeça, é lepra. E o sacerdote examinará e se constatar que há inchaço ao redor da ferida branca avermelhada em qualquer parte da calva do homem com aparência de lepra, o homem estará de fato infectado com lepra, está impuro. O sacerdote declarará cerimonialmente impuro por causa da ferida na cabeça. Quem sofrer de lepra rasgará as roupas e deixará o cabelo despenteado. Cobrirá a boca e gritará: impuro, impuro. Enquanto durar a lepra, ficará cerimonialmente impuro e viverá isolado fora do acampamento. Continua, né, esse capítulo ele é extenso e vai continuar agora ainda com mais algumas instruções. Versículo 47. Quando o mofo contaminar uma peça de roupa de lã ou de linho, um tecido de lã ou de linho, a pele de um animal ou qualquer objeto de couro, e quando a região contaminada da roupa, da pele do animal ou do tecido liso ou trançado ou um artigo de couro que se tornar esverdeada ou avermelhada, está contaminada com o mofo e deverá ser mostrada ao sacerdote. Depois de examinar a região afetada, o sacerdote isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia, examinará o objeto novamente, e se a região afetada estiver se espalhado, a peça de roupa ou tecido liso ou trançado ou artigo de couro foi sem dúvida contaminado por mofo corrosivo e está cerimonialmente impuro. O sacerdote queimará a peça de roupa do tecido de lã, de linho ou de artigo de couro, pois foi contaminado por mofo corrosivo. Deve ser completamente destruído com fogo. Se, contudo, o sacerdote examinar o objeto e constatar que a região contaminada não se espalhou pela peça de roupa, pelo tecido liso ou trançado ou pelo artigo de couro, ordenará o objeto ser lavado e depois isolado por mais 7 dias. O sacerdote examinará novamente e o objeto depois de ser lavado. Se constatar que a região contaminada não mudou a cor depois de ser lavado, ou mesmo que a mancha não tenha se espalhado, o objeto está contaminado, deve ser completamente queimado, quer o mofo esteja do lado, de dentro ou de fora. Mas se o sacerdote examinar o objeto e constatar que a região contaminada diminuiu depois de ser lavada, cortará a mancha da peça de roupa, ou tecido liso, ou trançado, ou do couro. Se a mancha reaparecer na peça da roupa, do tecido liso, ou trançado, ou do artigo de couro, é evidente que o mofo está se espalhando e o objeto contaminado deverá ser queimado. Se, contudo, a mancha desaparecer da peça da roupa ou do tecido do artigo de couro depois de ter sido lavado, o objeto será lavado novamente e, por fim, será cerimonialmente puro. Essas são as instruções referente ao mofo que contamina as roupas de lã ou linho, tecidos lisos ou trançados ou qualquer objeto de couro. É dessa forma que o sacerdote determinará se os objetos estão cerimonialmente puro ou impuro. Interessante, né? Aqui a gente vê algumas doenças, né? Na verdade, um manual da medicina, né? Que interessante, né? Como ele vai detalhando, né? As instruções, Deus vai detalhando as instruções para Arão
e para Moisés, como que cada doença que aparece, né, geralmente doença na pele, né, que faz as pessoas entenderem se está puro ou impuro, desde de lepra, e entre outros, né, aqui que a gente viu, e nas regiões, né, da pele, você tem aqui um manual da medicina, né? Um livro da medicina ensinando aqui o que é puro, o que não é impuro. E depois a gente viu no capítulo 12, né, a parte da mulher, né, quando ela está em menstruação e quando ela tem o filho, a quarentena, né, que hoje é mais falado assim, mas diferentemente de homem, de mulher, né, e as doenças graves de pele e as roupas, né, quando estão contaminadas. A gente viu então esses capítulos dando as instruções. Mas Marcos, nossa, quanto detalhe, né? Você está lendo. E o que você tira aqui, né? Eu tiro de lição. A gente vê pessoas que estão vivendo debaixo do Velho Testamento, na era de Jesus, né? Na era de Jesus, quando Jesus estava iniciando a sua missão, né? Aos 30 anos ali, a gente vê quantas pessoas, né, são separadas, discriminadas, né, separadas da sociedade por conta de umas que tinham lepra e tantas outras doenças. E Jesus, né, ele manifesta o seu poder, o poder de falar: você não é mais impuro, né? Você é bem aceito, eu vou curar você. Então a gente vê algumas pessoas que estavam afastadas da sociedade por conta de alguma doença que se permanecia, né, na vida da pessoa, e ao olhar as pessoas realmente se afastaram dela. A mulher do fluxo de sangue, né? Uma mulher que o sangue não parava, né, por anos. Imagina o quanto aquela mulher estava sofrendo, né? A roupa impura e lavava, né? Lembrando, né, que não tem absorvente, né? Na época não tinha médicos, enfim, como tem nos dias de hoje, toda essa evolução. E você tinha realmente uma discriminação, né? Um isolamento dessa pessoa da sociedade. E Jesus vem no seu poder, fazendo milagres. E a Escritura diz que Jesus fez milagres incontáveis que não daria para escrever, né? Tantos sinais que ele fez e outros milagres que não caberia, né? Como diz aqui, como diz as Escrituras. Bom, essa é a leitura de hoje, Levítico, lemos até o capítulo 13, né? Nós temos ainda uma jornada para encerrar esse livro, né? Como eu disse, vão ser, né, 7 dias para ler o livro de Levítico, né? E eu gostaria de encerrar a leitura de hoje com uma oração. Estou aqui folhando para ver exatamente, né? Para não paramos no capítulo 13 e nós vamos até o 27, né? Então já estamos aqui, né, na metade do livro de Levítico, já caminhando aí para a segunda parte da metade do livro. Vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado por mais esse dia e mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui e fazer a leitura diária e ver os detalhes que o Senhor tem, inclusive como se fosse realmente um manual de instrução da medicina para os sacerdotes identificar realmente a pureza ou a impureza do corpo, né? Sabemos que o Senhor importa com a alma da pessoa, né? E quão importante nós vermos o quanto que Jesus veio a esse mundo, né? O Senhor veio a esse mundo para curar os que choram, né? Enxugar as lágrimas daqueles que realmente sofrem por
problemas de saúde, Pai, problemas espirituais, né, emocionais, Pai, problemas financeiros, tantos problemas. O Senhor veio a este mundo para dar ensinamento e querer realmente mostrar o teu poder, a tua glória, e nós nos curvamos diante do Senhor para reconhecer isso, o quanto o Senhor é um Deus amoroso e que está cuidando. Nós agradecemos por termos a oportunidade de abrir as Escrituras e mais um dia ler a sua palavra sagrada, que jamais passará. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, se o Senhor permitir, nos proteger, nos guardar, nos livrar de todo mal e abençoar todas as pessoas que irão fazer a leitura no dia de hoje, Pai, acompanhando aqui, e que, se o Senhor assim permitir, que essas leituras diárias possam alcançar, Pai, as pessoas que realmente estão em busca do Senhor. Faz com que as pessoas acompanhem conosco, estejam nos encontrando aqui para fazer a leitura. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de ter a chance de expor, Pai, isso nesse canal de internet, e que seja uma bênção, Pai, na vida das pessoas. Obrigado por mais esse dia que se inicia, e que o Senhor possa estar nos acompanhando através do poder do Teu Espírito Santo, Pai. Te agradecemos por tudo, pela obra salvífica em Cristo Jesus, e em nome dele que nós oramos. Amém. Bom, Deus te abençoe, e eu faço aqui o convite então para que você continue conosco, né, fazendo a leitura diária. E se você perdeu algum dia a leitura, vai aparecer um card aqui, como eu sempre falo no final. Você pode então acessar a leitura do dia anterior, e abaixo na descrição desse vídeo você tem todos esses, né, dias que a gente está lendo. São 56 dias até que Deus nos abençoou, então você consegue acessar. Curte esse vídeo se você gostou. Deixe seus comentários, né? Escreva o que você tirou de lição desses versículos da leitura de hoje, né? Faça suas perguntas e compartilhe com aqueles que o amam. Convide-os para estar conosco, né, nesse encontro diário da leitura. Bom, siga o canal para ser notificado, ative o sininho, e nós continuaremos, se Deus assim permitir, amanhã lendo, né, os 57 dias do capítulo 14 em diante de Levítico, o livro que está, né, registrado nas Escrituras Sagradas do Pentateuco, escrito por Moisés. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.